Olá, estudantes da terceira série do ensino médio. Nesse vídeo a gente vai continuar falando de poliedros, mas vamos falar especificamente sobre os poliedros chamados de Platão, poliedros de Platão. Eu sou o professor Tony, trabalho aqui em Curitiba, no Colégio Estadual do Paraná. Então vamos lá. Primeira coisa, a gente vai diferenciar, os poliedros regulares, que a gente viu no vídeo anterior, dos poliedros de Platão, O que tem diferença? Será que eles têm a ver um com os outros? Ou os poliedros que a gente viu regulares são caso especial? A gente vai discutir exatamente sobre isso. E vamos resolver exercícios envolvendo exatamente os conhecidos poliedros de Platão. Então vamos lá. Você sabe o que é um poliedro convexo regular? Então primeiro, já tem vários conceitos. Conceito de poliedro, que a gente já sabe, para ser um poliedro, todas as faces têm contido um plano. Para ele ser convexo, o que tem que acontecer? Aquela definição que eu já comentei, tem duas definições, mas a que eu gosto e que é mais fácil, imagine em qualquer sentido que você fosse passar uma reta. Se ela só tiver uma entrada e uma saída em qualquer direção, ele vai ser convexo. Tranquilo? E regular, que a gente viu no vídeo anterior, que regular significa que todas as faces têm que ter a mesma forma, ou seja, o mesmo polígono na face, e todas as arestas têm que ser iguais. Ou seja, se a face é triangular, ela sempre tem que ser um triângulo equilátero, E agora, quais as condições para ele ser considerado regular? Eu já acabei de falar, que para ele ser regular, nós temos que ter todas as faces têm que ser iguais, mas ele tem mais outra característica, o que é? Que ele tem que ter os ângulos poliédricos iguais e todos os vértices deles têm que ter formado pelo mesmo número de arestas. Se o número de arestas for diferente um deles, ele já não vai ser considerado regular. Tranquilo? Mas o que será um poliedro de Platão? Todo esse conhecimento que eu falei até agora, a gente já viu em vídeos anteriores, mas eu falei rapidamente ali, citando um exemplo, mas não é todos os poliedros de Platão que nós falamos anteriormente, mas eles estão incluídos. Vamos ver exatamente o que quer dizer isso. Um poliedro de Platão, um poliedro é denominado como poliedro de Platão se e somente se forem verificadas as seguintes condições. Vamos lá. Todas as faces têm o mesmo número de arestas. Segundo, em todos os vértices concorrem o mesmo número de arestas. Ok. E valer a relação de Euler, V menos aresta, a vértice menos aresta, mais faces igual a 2. Tranquilo? Bem, está muito parecido com o poliedro regular. Vocês já conseguiram sacar o que ele não está característica do regular? Vamos esclarecer aqui. Então, o poliedro é denominado lá se acontecesse daqui, porém, o que a gente observa? Um poliedro de Platão, as faces não necessariamente têm que ser polígonos regulares, Todas as faces precisam ser iguais. Tranquilo? Então, essa é a diferença dos polígonos regulares dos polígonos de Platão. Aqui, dessa forma, todos os polígonos regulares convexos são poliedros de Platão. No vídeo passado eu já falei sobre isso. Eles são de Platão. Porém, nem só aqueles serão de Platão, teremos os outros também. Dessa maneira que só existem 5 poliedros regulares convexos, que são poliedros de Platão, podemos afirmar que só existem 5 classes de poliedros de Platão: os tetraedros, os hexaedros, os octaedros, dodecaedros e icosaedros. Tranquilo, gente? Aqui nós temos um hexaedro. Por que é hexaedro? Porque ele tem 6 faces, mas ele não é regular porque nem todas as faces são iguais. Tranquilo? Então esse hexaedro é um poliedro de Platão, mas não é regular, pois não é um cubo, não é o nosso hexaedro regular, tá bom? Que para ser cubo, todas as faces têm que ser iguais, nesse caso não é. Nesse caso aqui, o cubo é um poliedro de Platão e também é um poliedro regular. Viram a diferença, gente? Parece ser a mesma coisa, mas não é. Nem todas as faces são iguais. Os dois aqui, nós vamos ter que são poliedros de Platão, só que esse não é regular e esse é regular. Tranquilo?
O Platão, a gente já ouviu falar com ele, vocês já devem ter falado com um professor de filosofia, de sociologia, já deve ter comentado, até de física, porque naquela época os estudiosos, eles estudavam matemática, estudavam ciências naturais, estudavam a literatura, então eles eram muito amplos a visão deles. Então ele era um filósofo grego, né? Foi discípulo de Sócrates, ele nasceu em Atenas em 427 a.C. e morreu em 347 a.C., com 80 anos de idade, isso não era comum naquela época. Fundou a escola em Atenas no ano de 386, que a gente conhece ela como a Academia, tanto que as universidades ainda, por causa dessa escola, são chamadas também de Academia, onde transmitia os seus ensinamentos aos seus discípulos, né? No Diálogo de Timeu, que foi lá no ano 350 a.C., o Platão apresentou um estudo sobre o universo que para ele consistia em formas, em objetos particulares, em Deus, o artesão do espaço absoluta e da matéria bruta. Platão acreditava que tudo era composto de terra, de ar, fogo e água. E cada um desses elementos correspondia a um poliedro. Então, tudo isso que nós estamos falando é para dizer o seguinte: o Platão pegou esses poliedros regulares e associou eles ao que ele acreditava da formação do universo, que eram formados por esses 5 elementos, tá? Que já eram conhecidos desde aquela época. E esses 5 poliedros regulares que a gente já conhece, que é o tetraedro, o hexaedro, o octaedro, dodecaedro e o icosaedro. Cada um deles está associado com os 5 elementos que formavam o universo, segundo ele. O fogo é simbolizado exatamente pelo tetraedro, dá uma impressão de subir. O hexaedro tem uma estabilidade, então lembra a Terra. O octaedro, para nós, até tem o formato do balãozinho de festa junina, né? Então o ar. O icosaedro, por ter muitos lados, e a vida é muito abundante na água, né? Então representa o elemento água. Já o dodecaedro vai significar o universo, né? A formação, a parte, vamos dizer, onde moram os deuses. Tranquilo? Vamos agora às práticas aqui. Então, esse daqui é um exercício 2016 adaptado do Enem, que diz o seguinte: ó, os sólidos de Platão são poliedros convexos cujas faces são todas congruentes e há um único polígono regular. Todos os vértices têm o mesmo número de arestas incidentes e cada aresta é compartilhada por apenas 2 faces. Eles são importantes, por exemplo, na classificação das formas dos cristais minerais e no desenvolvimento de diversos objetos. Como todo poliedro convexo, os poliedros de Platão respeitam a relação de Euler, V menos aresta mais face igual a 2. Em que V, A e F são os números de vértices, arestas e faces do poliedro, respectivamente. Então, vocês vejam, questão do Enem, está toda a teoria que a gente conversou até agora. Agora vem a questão. Em um cristal cuja forma é de um poliedro de Platão de faces triangulares, qual é a relação entre o número de vértices e o número de faces? Então, eu quero saber qual uma relação que vai acontecer entre os vértices e face. Vou dar um tempinho, vocês vão usar exatamente a relação de Euler. Vou dar um tempinho para vocês pensarem, tentarem resolver e a gente já volta a conferir.
E aí, galera, conseguiram ou se atrapalharam? Eu deixei ali para vocês pensarem. Por quê? Porque as questões do Enem, você viu que ela está se explicando. Vários conceitos estão ali para você lembrar. Porém, você tem que saber como usar esses conceitos. Então, vamos lá. Vamos destrinchar, como diz outro ali, para resolver esse problema. Então, vamos lá. O cristal, então, tem a forma de um poliedro de Platão, que as faces são triangulares. Eu quero achar uma relação entre eles, né? Não é uma forma, é uma relação. Então, vamos lá. Como as faces são triangulares, sabemos que cada face há 3 arestas, correto? Para relacionar o número de arestas com o número de faces, é importante lembrar que cada aresta está contida em 2 faces, pois o encontro de 2 faces forma uma aresta. Então, podemos relacionar a aresta com a face, nesse caso, por 3 vezes o número de faces dividido por 2 vai dar o número de arestas, né? Nós temos as faces triangulares, o número de faces vai ser multiplicado por 3 e eu vou dividir por 2 para formar exatamente o número de arestas. Lembram que a gente já fez em exercícios anteriores esse raciocínio? Então, vejam, questão do Enem, você tem que puxar conhecimento que vocês já aplicaram em outros lugares para você poder fazer. Bem, já temos aqui uma relação entre arestas e faces, mas o que eu quero? Eu quero entre vértices e faces. Então, não é a relação que nós buscamos. Então, o que eu vou fazer? Eu vou utilizar a nossa relação de Euler e vamos substituir. A aresta eu tinha que era 3 vezes face dividido por 2. Vou substituir no lugar do A. Então, vai ficar V menos 3F sobre 2 mais F igual a 2. Agora, eu só tenho vértice e face, que é exatamente o que eu quero para encontrar a relação entre eles. Agora, aqui a gente tira o mínimo múltiplo comum, fazemos a resolução. Aqui, o que dá para simplificar, juntar, ó, por exemplo, aqui a gente vai juntar aqui e dividir menos 3 com 2F menos F, dividido por 2 dá menos F, 2V vai ficar ali, porque nós vamos aqui também dividir por 2, só que daí fazemos todas as continhas, vai ficar 2V menos F igual a 4. Essa é a relação. Ah, professor, e se eu fizer F igual a 4 com o 2V passando para lá? Não tem problema, gente. Tanto que tenha esta relação que vale para essa situação, ok, tá bom? Vamos à frente. Considere os seguintes sólidos geométricos: o cubo, o tetraedro regular, o icosaedro, o dodecaedro e o cone. Qual dos sólidos listados não é um sólido de Platão? Lembra lá a definição do sólido de Platão e já voltamos a conferir.
Bem, essa daqui agora ficou moleza, né? Pelas definições que a gente já falou, dos sólidos listados, o que não vai ser um poliedro de Platão é exatamente o cone, já que o cone não é um poliedro, né? Essa era muito fácil, né? A gente falou hoje mesmo várias vezes que para ser um poliedro, o que nós temos que ter? Todas as faces têm que estar contidas num plano. Aí já dançou, a face lateral não conseguimos colocar num plano. Tranquilo? O cone é um sólido geométrico da família dos corpos redondos. Já os sólidos de Platão são considerados da família de poliedros. Tranquilo? Essa era só para aquecer. Agora vamos para uma questão de investigação matemática. Eu sempre digo que a gente tem que investigar na matemática, da física, de qualquer coisa, a gente precisa aprender a ter um aspecto investigativo para a gente entender melhor. Então qual vai ser a tarefa de vocês? Escolher um objeto da casa ou do seu uso pessoal e completar esta ficha abaixo. Vou identificar o nome do sólido, número de faces, número de arestas, número de vértices e vai ver quantas bases ele tem, se é um poliedro, sim ou não, e se ele é um poliedro, se ele é um sólido ou um corpo redondo. Se ele é um poliedro, ele não é um corpo redondo, né? E se esse sólido é ou não é um sólido de Platão. Tranquilo? Isso é uma tarefinha para vocês trabalharem. Então, o que a gente trabalhou hoje? Vamos relembrar, lembrar. A gente trabalhou os poliedros de Platão, vimos que um poliedro de Platão é denominado se e somente se todas as faces têm o mesmo número de arestas e em todos os vértices concorrem o mesmo número de arestas, equivale à relação de Euler. Então, nesse vídeo a gente trabalhou especificamente o que são poliedros de Platão. Espero que vocês tenham gostado e até breve.